Inovação, a gente vai falar de inovação, mas vamos falar de uma forma mais pessoal. Teve alguma inovação, especialmente tecnológica, que vocês tiveram dificuldade para aceitar, que vocês foram resistentes? Por exemplo, um clássico, pendrive. Eu lembro dos meus pais com muita dificuldade em abandonar os bons e velhos disquetes para começar a trabalhar com pendrive. Começamos bem a idade. Um disquete na vida, cara. Tu nunca usou disquete? Ah, vai se ferrar, ninfeto. Meu Deus do céu. Meu Deus. Você não sabe qual é a magia de você ficar fazendo tec com um disquete até ele estragar e alguém descobrir que ele estragou. Nossa, porque tu meteu o dedão ali, né? Arquivo, porque é legal. Tem algum arquivo importantíssimo lá dentro que não podia ter sido perdido e aí, enfim. TCC.word, assim, né? Não, é aquele incrível, importantíssimo que não podia ter mais que 2 mega, né? É verdade. Eram tempos difíceis, eram tempos áridos. Eu lembro do meu pai, cara, quando ele trouxe pra casa um 486, um computador 486, e ele queria instalar o Doom no computador pra jogar. Eu acho que foram 16 disquetes pra instalar o jogo. 16 disquetes. Eu acho que levou em torno de 1h30 pra instalar tudo. Sensacional. Eu achava o máximo que eu tinha feito isso com 8 disquetes pra instalar o jogo da Turma da Mônica. O máximo que eu já fiz parecido foi um jogo de 2 CDs. Eu já joguei um de 5 CDs, que era o Gabriel Knight, era um jogo de lobisomem, antigão. E o Fantasmagória, se eu não me engano, tinham 6 CDs. Fantasmagória era sinistro. Nossa, muito legal, né? Era muito bom. Fugimos da pauta total, né? É capaz, mas é isso aí. Não precisava fugir. Tecnologia, cara. A tecnologia avança, mas aí a gente tá anos de tecnologia e ninguém superou a tecnologia de soprar a fita do Nintendo. E eu vi um estudo sobre isso, porque funciona mesmo, né? Que a umidade ajuda na corrente elétrica da fita. É uma coisa assim, se eu não me engano. Caraca. A umidade da baba, né? Do perdigoto ajuda na corrente elétrica. Olha... Trouxe até um nome científico pro nome da baba. Exato, eu acho que cabe uma pesquisa. Cabe pesquisa científica com esse tema, gente. Que é vai passar Covid pra fita, né? Tem esse perigo. É por isso que o Covid começou lá. Mas vocês falaram sobre inovação e um pouco de reatividade a inovações. Eu hoje adoro wearables. Então, assim, aqueles relógios e tal, eu curto. Mas quando saiu, eu demorei pra acreditar que ia vingar, sabia? Eu não se sente um Power Ranger usando aquilo? Não, eu acho que no início eu sentia. E, por outro lado, hoje eu acho muito prático. Porque, por exemplo, você tá... sei lá, caminhando, correndo, e você pode trocar a música pelo próprio celular. Isso é legal. A questão do monitoramento dos batimentos cardíacos, isso tudo é legal. Mas eu demorei pra aceitar isso como uma coisa que eu usaria. E olha que eu tive, assim, eu sempre gostei de celular bom e tal, então, quer dizer, celular bom, né? Sempre gostei de celular novidade. Então, quando lançou o iPhone 1, que não vendia no Brasil ainda, eu importei um. Caraca. E era mó doideira, porque quase não tinha aplicativo, era só aplicativo de brincadeira, assim, sabe? Mas eu fui early adopter no celular, mas não fui no wearable, que é uma doideira, né? Eu tenho medo. O perfil do consumidor muda. Eu tenho medo com esses wearables, especialmente o smartwatch e os wearables. Eu tenho medo, principalmente com os fones de ouvido sem fio. Desses pequenininhos, tipo o AirPod, sabe? Porque é um negócio tão caro. E eu sei que eu sou desastrado. E eu recentemente comprovei que eu tava certo. Eu tinha um aqui, de um modelo mais simples, desses fones de ouvido pequenininhos sem fio. E eu comprovei que eu tava certo em não ter gastado mais que isso. Porque eu saí com meus cães passear e aí quando a gente chega, a gente tem um balde com água pra limpar a patinha deles e tal. Por causa do Covid e tudo mais. E eu tava com esse negócio nos ouvidos e caiu dentro do balde com água. Já era. Lógico. Nossa, lógico. Ficou por um tempo um lado só funciona mais alto que o outro, né? Que aí fica uma maravilha. E agora nenhum dos lados funciona. Agora tá estabilizado, né? Nenhum dos lados funciona. Que nem aquele fone de ouvido comprado no metrô, né? Você vai fazendo pra ouvir aquele chiado com uma música de fundo, inclusive. Eu tinha muito preconceito com o smartwatch. Eu achava muito brega. E eu realmente falava que, caramba, eu olhava pras pessoas e dizia, nossa, tá brincando de Ben 10 esse aí. Tu acha a Natália Brega? Achava a Natália Brega, então, é isso? Não, eu achava... Tanto é que hoje eu sou uma testemunha de Xiaomi, né? E eu tenho
O Mi Band, o AirDots, o Mi 9, tudo na minha vida gira em torno desse universo. Aí se me perguntam, eu sou aquela que entra na guerra pra falar, não, porque a Xiaomi aí começa. Então eu tenho um sério problema com isso. Mas um abraço pro Trump, grande apoiador da tecnologia chinesa. Grande apoiador. Será? E meu irmão que conseguiu lavar o AirDots dele na máquina de lavar, então... Putz. Gente, e a Apple que vende... Eu não sei se isso é verdade. Eu acho que... Eu vi um anúncio há algum tempo que era tipo uma correntinha para prender o AirPod, que são os fones de ouvido. Então, seriam fios para um telefone, para um fone sem fio. Novidade tecnológica, um fio no fone. Mano, e tipo, né? Agora eu não sei se isso era tipo do sensacionalista ou se de fato isso aconteceu, mas eu me lembro de eu pensar assim, pachorra. Olha, eu sei que eu preciso. Sensacional. Melhor adaptação de tecnologia. Eu não posso essas coisas caríssimas que são pequenas e fáceis de quebrar e perder. Não serve pra mim. Filho, esperamos pelo retorno um dia, né, de celulares, inclusive com uma tecnologia avançada do nosso querido Nokia tijolão. Pois é, inquebrável, né? Inquebrável. Maravilhoso. Que o Nicolas também não deve conhecer, né, Nicolas? Nicolas não sabe nem o que é tijolão. Ele tá achando que a gente tá falando de construção. Aí vocês estão exagerando, que eu jogava o joguinho da cobrinha no celular do meu avô quando eu era criança. Muito bom. Mas tu teve o notebook da Xuxa? Bom. Não, cara, não tive o notebook da Xuxa. Também não girou o disco de vinil da Xuxa ao contrário. Não, mas eu peguei, o chamado do demônio, né? Não, mas eu peguei essa fase, só que eu era um cara muito de rua, eu gostava de brincar na rua. Você pegou a fase do LP, Nicolas? Não, do LP também não. Mas do notebook da Xuxa, sim. Do note da Xuxa eu vi de perto alguns amigos. Mas eu nunca fui do eletrônico. Eu acho que essa aversão, a inovação, eu tinha em mim quando era criança. Eu gostava de estar na rua, eu gostava de aprontar, jogar bola, correr, esconde-esconde. Eu não curtia esse lance. Eu lembro que eu tinha o Nintendo, a gente falou do Nintendo, né? Eu ganhei o Nintendo e eu odiava o videogame. Eu tinha uns amigos, mas vamos jogar videogame. Cara, não quero jogar videogame, eu quero correr, quero jogar bola. Tu era competitivo e era ruim no videogame, é isso? Talvez. Sim. Mas olha que legal que o Nicolas comentou. Ele comentou que quando criança ele tinha um pouco de aversão à tecnologia, né? Talvez não a inovação, porque acho que os dois conceitos andam separados. Apesar de tecnologia ter muito a ver com inovação pelo próprio conceito da coisa, dá para aplicar inovação em vários outros conceitos que não envolvem necessariamente a tecnologia, né? Dá para inovar, por exemplo, num processo produtivo. Dá para inovar na sua vida, dá para inovar na culinária. Eu acho que, enfim... A gente também pode falar um pouco disso. Tem essa questão relacionada à inovação e à geração da inovação, né? A inovação, para cada geração, é um negócio diferente. Para mim, todo mundo que nasceu de 1999 para frente tem 12 anos. A minha cabeça ainda não entendeu essa diferença. Então, quando eu vejo essa geração que entra de 99 para cima e vê a inovação como algo habitual, para eles inovação faz parte da rotina diária. Porque todos os anos eles tinham um iPhone novo, uma internet evoluindo, e saímos do Pedro Bial dizendo que era o final do mundo para tudo que a gente tem hoje, fazendo podcast live em menos de 20 anos. Então... Teve um marco que aconteceu comigo, assim, que foi determinante para começar a me sentir velho. Foi quando uma criança, sei lá, entre 5 e 8 anos de idade, desconhecida, chegou para mim e falou assim, tio, ali pegou. Isso é doído mesmo. Isso pegou. Me chamaram de senhora. Senhora tem uma questão de educação, dependendo da situação, né? Mas tio... Eu achei assim. Senhorita, cara, não. Chamou de senhora, é um momento grave, eu tô com a Sari. Eu sei que eu sou casada e tal, mas tipo... Senhora, é um negócio que pesa. É tão José de Alencar, né? Meu Deus. E quanto mais tempo passa, acho mais difícil a gente aceitar inovações. Por exemplo, agora tem o TikTok. Eu instalei esse negócio só para dar uma olhada qual que era. Eu vi aquela montoeira de vídeo, um monte de coisa pipocando na tela. Eu só salvei um nome de usuário, assim, que tá igual do meu do Instagram, para ficar salvo lá e cair fora, já desinstalei. Não consigo. Eu nem instalei. Não entrou no vício do TikTok? Não, eu não vou fazer dancinha para os meus artigos
Não, eu não gravo TikTok. O Jonas tinha que começar a fazer dancinha pra falar dos artigos. Ia dar muito certo. Imagina o Jonas falando... Imagina ele explicando a demurrage com uma dança. Não. Ia ser bem interessante, Jonas. Eu acho que tu deveria aplicar essa inovação aos teus meios de comunicação. Exato, Nicolas! Inovação. Exato. Afinal, o conceito de inovação é isso, né? É pegar alguma coisa que já existe. Acho que podemos encerrar e ir pra pauta, né, gente? Então vamos lá. Eu sou o host Jonas Vieira. Eu sou Sari Santos. Eu sou o Nicolas Reig. Eu sou Natália Costa. E vamos falar um pouco de inovação. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Hoje, fugiremos um pouquinho do comércio exterior para falar de inovação. Na verdade, falaremos de empresas que negaram a inovação por se abraçar com todas as forças em crenças erradas, similar a um terraplanista medindo o chão com uma régua. E sabemos na prática que há muita resistência ao novo no comércio exterior. Uma prova disso para nós é a dificuldade que é para arrumarmos participantes no podcast. Muitas empresas do Comex são tradicionais e familiares. Diversas já possuem décadas de experiência. Mas até quando que time ganhando não se mexe? E para papear sobre inovação, convidamos essa turma para compartilhar suas opiniões e perspectivas. Natália, quem é você na fila da devolução das fitas rebobinadas? Eu sou Natália Costa, sou uma entusiasta de comércio exterior e de tecnologia. Hoje eu sou trader na Comexport e já trabalho com tecnologia aplicada a comércio exterior nos últimos 5 anos. Muito legal. Sari, tu já esteve aqui antes, mas se apresente novamente, por favor. Claro, eu sou a Sari Santos, eu sou a Head Marketing da Get Tecnologia. O foco de tudo que eu faço lá tem a ver com tecnologia e marketing. Então, inovação é basicamente isso, é a união de tecnologia com boas práticas de marketing, por isso que eu tô bem feliz de poder falar desse assunto. Massa. Nicolas, por favor, se apresente. Bom, eu sou o Nicolas, sou sócio-diretor da agência Duna Digital, pertencente ao grupo DNA. Então vamos começar no exemplo mais clássico sobre falta de inovação. Kodak. Aqueles tempos, né, que a gente tinha que comprar... Como é que se chamava? Filme, né? A gente comprava filme, 12 poses, 24, 36 poses, metade queimava, ou não saía com flash, saía aquelas fotos tudo embaçadas, e aí a Kodak não aceitou câmeras digitais. Tô certo? Tá certo. E, inclusive, não só não aceitou, né? A câmera digital, ela surgiu como um projeto de um funcionário da Kodak na época, que não foi levado a sério pela própria empresa. Então, claro, perderam uma grande oportunidade e foi um dos grandes cases de falta de inovação no mundo hoje. E eu lembro que eu tive uma câmera dessas, a primeira que eu tive era uma Canon A10, e a 4 pilhas, e mesmo ela tendo um cartãozinho SD, eu acho que era um SD até na época, já era possível colocar mais de 100 fotos dentro. Então era uma inovação muito forte, não tinha como negar. Mas eu lembro que quando chegou essas câmeras no Brasil, a gente não tinha ainda condições para revelar as fotos, pelo menos aqui onde eu tava. A gente tirava essas fotos e não tinha como ir revelar. Foram anos de um mercado dominado, né? A Kodak, todo mundo tinha aqueles filmes... Todo mundo tem na casa dos seus avós ou de algum parente distante aqueles filmes que nunca foram revelados porque custava caro em alguns momentos revelar aqueles filmes, inclusive. Quando o filme não era perdido, porque abria a capinha antes e tal. Mas esse detalhe, isso era... Nossa, eu levei bronca por isso na minha infância. Não tô entregando minha idade, acredito que eu tenho um pouco de idade, não é tão alta assim, mas acontecia muito assim, de abrir aquela máquina e queimava. Mas a história, e até a Natália comentou essa história do funcionário poder chegar lá e falar, olha, que eu acabei de criar. E o maior medo deles era perder o produto, perder aquilo que já era estável para eles, né? Porque eles iam ter um meio de tirar os filmes, e pra eles o principal produto deles era o filme, não era a foto. Então os caras até tem uma frase que diz que quando ele chegou lá com a foto, fala, não, isso aí não é foto, isso é foto, mas não conta pra ninguém, porque o maior medo deles era perder essa dinâmica de filme, né? Então... que era similar a uma impressora, né? Tipo, a impressora é baratinha, mas o que a gente gasta mesmo, que é caro, é a tinta, né? Então eles estavam tirando a principal receita, provavelmente a principal receita deles, né? Exato, mas você vê o que o medo faz em termos de um problema empresarial, né? O conforto, o fato deles terem um domínio de mercado e quererem se perpetuar nesse domínio, fez com que eles absolutamente ignorassem o principal conceito de valor que eles traziam para o mercado, que era a fotografia, que era eternizar uma memória, né? Então, ficaram presos nesse conceito
e tamo aí. Tamo aí com o Instagram e época de que todo mundo... Acho que ninguém imprime foto mais, a não ser uma Polaroid ou, né, alguém que seja muito tradicional aí, que ainda tem uma Kodak, mas é um ótimo exemplo. É um exemplo e vem pensar, nossa, eles podiam ter dominado esse mercado, né? Tudo que a gente vê de fotografia, tudo que veio da fotografia digital, tudo que surgiu depois da fotografia digital e tudo que ia vir em seguida, eles podiam ter sido os pais de tudo isso, mas não. Era revolução digital para eles, era um negócio fora, inconcebível para o cliente dele. Era uma ameaça também, né? Era uma ameaça, exatamente. É absurdo até imaginar isso. Quanto medo faz, né? Sim. Eu tô me sentindo um pouquinho fora da pauta, mas eu queria fazer um comentário, já que a Natália trouxe, a gente tá falando de inovação e a Natália, ela trouxe uma questão de, ninguém mais revela fotos, né? Eu tô deslocado porque, assim, eu peguei pouquíssima parte da minha infância essa coisa do filme aí que vocês estão falando. Eu quase que eu não sei o que é isso. Que baby! não vou falar. Nem feito. Mas, meu Deus do céu, Jonas. Essa parte vai ter que cortar, com certeza. Nem a pau. Mas assim, essa parte, né, trazendo pro lado inovação, sabe que eu sempre pensei e vi, estudei, li coisas relacionadas a ciclos. E tudo é cíclico, né? Então a gente passa por um período de inovação, a tecnologia, essa coisa do digital, e depois a gente sente falta, tem essa carência do físico. A minha madrinha, agora na pandemia, ela é fotógrafa, lá em Curitiba, e um dos trabalhos que ela lançou nessa pandemia foi a questão da fotografia, que ela já trabalha muito forte, do newborn, mas com adesivo. Então ela imprime isso para te colar com adesivo, ela faz a sessão de fotos e tudo mais, só que de brinde ela dá o adesivo. Então ela tem um pátio na casa dela super aberto, super tranquilo, ela conseguiu fazer todo o trabalho com os devidos cuidados lá que eram necessários e fez isso. E, cara, ela não deu conta. Ela não deu conta porque a galera achou o máximo essa coisa de impressão, os filhos, de verem as fotos. E aí, agora recente, no Dia dos Pais, ela fez um outro álbum, não de figurinha, mas um álbum impresso, onde a pessoa mandava fotos antigas. Ela criou até um Instagram para isso, que era um negócio de organize suas fotos. A galera mandava as fotos antigas e ela organizava as fotos, tratava e dava o álbum impresso para as pessoas. Dava não, né? Vendia o álbum impresso para as pessoas. E assim, muita gente foi atrás disso. Então, querendo ou não, eu não sei se estou correto em pensar isso, mas é uma inovação dentro da antiguidade, porque ninguém mais fazia isso. Ninguém mais fazia total. Isso. E aí ela tá pegando uma oportunidade. Exatamente, ela inovou dentro do que, na verdade, não tem nada de inovação, só não faziam mais, né? Então, a galera sente falta. E, enfim. Mas é interessante, ela né, cara? Ela aproveitou da escassez. Desculpa. Não, capaz. Ela aproveitou da escassez, que é uma forma de inovar, né? Então eu acho que é importante a gente olhar para as coisas que deram certo no passado e trazê-las também para um conceito inovador. Então tá fazendo isso via Instagram, tá fazendo isso via redes sociais, o que traz sim uma inovação para isso. Essas questões ligadas à Kodak me fazem pensar que a Kodak ela voltou recentemente, né? A Kodak, inclusive, ela foi comprada e voltou para o mercado farmacêutico, porque ela trabalhava com o composto químico lá, ela se especializou nessa questão química da criação do filme. E hoje ela volta para o mercado farmacêutico e tem a ver com a vacina do coronavírus, inclusive. Ela é uma das que está apoiando nos Estados Unidos. Olha a volta que deu de entrar lá e absorver agora uma inovação. Também depois de negar a câmera digital, tu aceita qualquer novidade que vier na frente, né? Tu não quer vacilar de novo. Não, imagina, eu vou me blindar. Mas essa coisa que o Nicolas falou de trazer algo antigo, quando a gente fala de inovação, existe uma diferença entre inovação e atualização. Inovar, muitas vezes, é você trazer uma coisa que nem sempre é conhecida, mas pode ser uma coisa que era conhecida e que ficou parada. Aí a gente tem um exemplo aqui muito prático de inovação em campanha de marketing, voltou na Ana Paula aí. Então, não é uma inovação, mas pareceu uma inovação. Agora, quando a gente fala de atualização, que é o que leva essas empresas à falência... Só uma correção, eu conheço ela pelo nome de Hilda Furacão. Condenando a idade aqui. Mas eu não podia assistir, nessa época. Eu não tinha idade pra ver ainda, mas eu conhecia por esse nome. Olha só, a gente entrega as idades nesse momento.
Quando a gente está falando de atualizar-se, é um princípio de inovação, mas é você saber o que está acontecendo no mercado à sua volta. Caramba, se atualize, esteja atento. A Kodak, ela podia ter visto que existia um mundo digital, analisado que existia um mundo digital surgindo e que ia ficar para trás o resto, mas não viram. A outra que não viu que existia um mundo digital vindo e que a gente pode falar, assim, aprofundar totalmente a questão da Blockbuster, né? Nossa, sim. A Blockbuster, quem nunca, né, gente? Esperou o dia que ia chegar o DVD, ou a gente pedia pro dono, pro gerente da Blockbuster, ou até da locadora locadoras no assim, geral, né? Eu morava numa cidade, eu sou de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, não tinha Blockbuster lá, então era aquela locadora do bairro. E, gente, era uma incursão da sexta-feira. Assim. A gente ia na sexta-feira já pegar todos os filmes do final de semana. Quem nunca esqueceu um filme, pagou quase R$150 de locação. Nossa, você pagou. Já aconteceu isso comigo, eu fiquei 2 meses com um DVD na minha mão, gente. Mas você vê, né? Olha isso. Agora a gente tem o streaming. Eu pago R$19,90. Acho que o Netflix aumentou um pouco o preço, né? Mas no início da assinatura era super barato. Quer dizer, continua sendo super acessível, né? Mas a principal coisa é você assiste aquilo quando você quiser, sabe? Eu não preciso pagar R$150 para ter aquele acesso àquilo por 2 meses. É um outro nível, né? De acessibilidade e de poder para o usuário. Eu acho que isso é o mais importante que eu acho que a Netflix, que os serviços de streaming trouxeram. E a Blockbuster, ela meio que desdenhou no início, né, a Netflix, né? Falou que eles não estavam no radar deles como um concorrente e deu no que deu, né? A Netflix, ela era uma locadora, inclusive. Ela entregava os filmes na casa das pessoas. É assim que eles começaram, Netflix. Né? A Netflix... eu li isso também, achei interessantíssimo esse conceito. A Netflix fez de novo, né, uma inovação dentro do que já existia, que é o serviço on demand. Cara, me ajuda no inglês aí. On demand. On demand. On demand. A Netflix, né, inovou nesse on demand. Então, tipo assim, já existia, que eram as locadoras, mas ela trouxe isso da forma do stream. E mudou totalmente o conceito até dos brasileiros mais novos de ver televisão, né? Hoje eu vejo alguns amigos da minha irmã, que é mais novo, assim, eles não assistem televisão, do canal aberto, fechado, que seja. Eles não assistem, eles querem assistir o programa na hora que eles querem. Então, eles querem ir no YouTube e assistir a hora que eles querem, o tanto que eles quiserem. Nós queremos saciar a nossa ansiedade e assistir 10 episódios de uma vez. É isso? Eles não têm. Ninguém mais tem essa paciência de ficar na frente da televisão e aguardar intervalo comercial, os reclames do Pimpim, bicho. Ninguém mais tem essa paciência. Todos pior falsão do mundo. Eles chegam a ver o streaming do próprio videocassetada, inclusive, pra você ver sem ter pausas e sem ter comentários. Você joga lá no Netflix e você acha essas coisas, é impressionante. E até fazendo uma comparação com como é que é a tua parente que tu falou, Nicolas, que tá imprimindo foto? Minha madrinha dele. Tua madrinha. Eu, por exemplo, ainda alugo filmes, só que online. Eu alugo filmes via PlayStation 4, eu alugo filmes via o Google Play. Boa. Então, e é engraçado que você aluga mesmo. Ele fica disponível pra ti por 30 dias e, se não me engano, aí você, assiste uma vez e tu tem que esperar um tempo pra poder ver de novo. Deve ter alguma coisa a ver com os recursos de um servidor, por causa do upload e tal. Então, cara, a locação tá aí ainda, sabe? E tu consegue, cara, tu vai pegar a biblioteca do Google, por exemplo, cara, tu consegue achar muito filme, que aí às vezes não tá disponível na Netflix da vida, ou Amazon Prime e tal, e todos esses que estão patrocinando a gente. Mentira. Então, isso faz diferença, né? Não, total. A Blockbuster, falando em negócios, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui, que é de comércio exterior, que a maioria do nosso público, nesse exato momento, fala, nossa, mas o que isso tem a ver comigo? Quando que não aconteceu, ou pra pensar, que foi o caso da Blockbuster, o carinha lá da Netflix, o entregador, ou o que era considerado um nível baixo demais para ser uma inovação. A gente falou agora passado da inovação que não parecia inovação, que era só atualização. Agora a gente vai falar da inovação que vem de baixo. É baixo demais para ser uma inovação. E ele chegou lá e falou, não, vamos fazer uma parceria. Vamos fechar aqui, bora fechar. E o John Antioco, que era o CEO na época da Blockbuster, falou que
que ele não precisava disso, que o mercado dele era muito grande, que ele era uma multinacional, que ele dominava, era uma franquia que dominava aquele setor. A gente sabe que todo mundo tinha uma locadora de bairro, mas a Blockbuster em específico era a maior. E ele falou que não precisava disso. E a gente pensou, cara, quantas vezes a gente recebe uma sugestão, alguma coisa que vem de uma posição talvez um pouco inferior ou considerada, porque ninguém é inferior a ninguém, na verdade, mas que... hierarquicamente falando, né? Hierarquicamente falando, inferior, cara, e você negar porque diz, não é possível que isso aqui seja uma inovação, que seja algo bom o suficiente. Não é possível, entendeu? Sim. Acho que o que a Sari tá colocando é muito legal, muito relevante, porque todo mundo pode ser um agente de inovação. Não precisa ser um head, um diretor de inovação para propor alguma coisa, né? Eu acho que todo mundo tem que ser um agente de inovação dentro das suas respectivas corporações. Sim, e a gente tá trazendo aqui uns exemplos bem gritantes, né? Tipo, câmera digital, streaming, mas, cara, tu pode inovar com uma planilha, tu pode inovar criando um procedimento simplíssimo que às vezes vai economizar muito tempo e muito dinheiro. E que é o maior caso no comércio exterior. Às vezes são as ideias simples que fazem toda a diferença, que evitam erros, e a gente sabe como o comércio exterior é caro você errar, você vai pagar muita multa, armazenagem, demurrage e tudo mais, né? Então, são nos pequenos detalhes, e os exemplos que a gente tá trazendo aqui não é assim, a gente tá falando pro nosso ouvinte que ele tem que inovar. Não, cara, às vezes é só você ouvir as ideias e dar uma chance para elas, você já tá inovando, tu não precisa nem pensar numa ideia inovadora. Talvez é só prestar atenção no que você tem ao teu redor que estão te falando. Quer ver aquele exemplo, Jonas, que a gente estava falando até antes? Aquela empresa que muita gente fica chocada quando ouve falar o que aconteceu com ela, né? A mais recente notícia de falência é uma empresa que é exatamente isso que você falou, né, Jonas? Que é a Victoria's Secret. Cara, Victoria's Secret. Lá no Reino Unido, cara, Reino Unido, ela decretou, abriu lá, o que se considera abrir falência, mas a Victoria's Secret é um exemplaço disso, que é, detalhes, são coisas pequenas que são inovação, né? Sim, boa, verdade, boa. E a gente começou a matutar a ideia desse episódio em cima do Victoria's Secrets, que aí a Sari mandou assim algumas matérias pra gente ler e tal, e aí eu fui apontando aqui algumas coisas e aí eu comecei a pesquisar por conta própria um detalhe assim, eu joguei no Google Victoria's Secrets Brasil, os caras não estão no Brasil ainda, então tipo, nós somos a 10ª maior economia do mundo, todo brasileiro que vai pra lá compra milhões de óleos, de cremes hidratantes. Quem não tem um creminho que pediu pra alguém trazer, né? Verdade. Olha, todas as vezes que isso pode só também. Não, eu não fui muitas vezes pros Estados Unidos, mas às vezes que eu fui, eu tive que trazer muito creme da Victoria's Secret, que se eu tivesse sido pego na aduana, ia caracterizar PIN comercial. Com certeza, cara. E às vezes que eu voltei de lá, eu fui parar na Receita, me mandaram passar no raio-x, mas por, sei lá, bom humor do fiscal, ele não me fez abrir a mala, mas, cara, então, e assim, parando pra pensar no básico, assim, de dados. Eu paguei com cartão de crédito. Os caras sabem que era um brasileiro comprando. E assim, agora eu não tô lembrado de cabeça, mas o turista brasileiro tá entre os top 5 que mais vão pros Estados Unidos. Então, cara, tu tá vendo esse baita mercado consumindo o teu produto e você não pensa em vir pro Brasil? Tipo, eles não estão aqui, cara. Aí, tipo, pensa uma gigante como a Amazon que já tá aqui. Tu vai ficar pra trás. Essa é a inovação, sabe? Presta atenção nos teus concorrentes, até nos indiretos. Tu já meio que sabe o que tu tem que fazer, né? Faz todo sentido. Inclusive, eu acho que o que faltou de inovação para Victoria's Secret no Brasil, a Receita Federal tem. Então, veja, uma das coisas que a Receita Federal, e acho que é bem legal a gente falar de inovação citando a aduana, né? Que é uma coisa que a gente imaginava que nunca ia acontecer, e aí, de repente, a gente vê Portal Único de Comércio Exterior vindo, Programa de OEA vindo, a gente vê uma série de programas inovadores que são referência internacional. Então, a aduana sueca, a aduana canadense, todos eles partilham desse conceito de single window que a gente está trazendo para o Brasil. E a aduana brasileira hoje tem essas informações que você está falando. Então, a aduana brasileira sabe quem é o visitante que está vindo de Miami, e ele declarou uma mala na ida e tá declarando 2 na volta, todas totalizando 80 quilos. Ele te seleciona para inspeção porque não é porque ele não gostou do branco dos seus olhos, é porque ele tem teus dados. Eu tô rindo nervoso. Um abraço pra Receita Federal. Um abraço, aduana, adoramos vocês. Adoramos vocês, não para a gente, não põe nós na malha fina.
A análise de dados é um item fundamental de inovação em todas as áreas comerciais. Independente de qual área comercial em si, existem BIs, existem formas de você extrair essa informação para você ter uma análise de dados daquilo que você realmente vai fazer. Tanto do seu produto, quanto do seu processo, quanto da sua própria divulgação. A Victoria's Secret, ela tem uma questão de análise de dados, de falta de análise de dados em um cenário 360. E a gente vai dessa questão de localização do produto, a gente vai da própria persona de quem consome o produto. Cara, você sabe quem é que consome o produto? Porque você vai lá. Desde 2018, 2019 já não tem mais o desfile que eles tinham lá, que era super pop, aquele momento do desfile. Por quê? Porque as pessoas começaram a dizer, cara, mas os modelos que estão aí não tem nada a ver com a gente. Olha lá, fisicamente elas não aparentam, o comportamento não aparenta. Então, poxa, fazer uma análise de dados aí da persona, de quem é teu cliente, era um item fundamental. Até trazendo um dado sobre isso, em 2014, esse evento da Victoria's Secret teve 9 milhões de telespectadores só nos Estados Unidos. Em 2018 foi só 3,3. Então, reduziu para 1/3, praticamente. Nossa! Exatamente, porque as pessoas começaram a não se ver mais. Então, por que eu vou comprar um produto que não me representa? Inovação tem isso. Você, no momento... 2020 é tudo muito rápido. A gente é muito ansioso. Então, precisa ser aquilo que a gente quer que seja. Ninguém vai ter tempo de, preciso me adaptar. A não ser nos casos de marketing de educação, embalde educativo, mas isso é outro tema. Preciso me adaptar a isso. Não, o pessoal quer bater o olho e falar, isso é pra mim. E aí você vê lá uma modelo que não tem nada a ver com você, você não encontra os caras nas redes sociais. Caramba, é verdade. Você não encontra eles. O Instagram, que seria teoricamente a maior rede social para algo que precisa de imagem, como é que era, Jonas? Era 1.600 followers? Não, era um pouco mais de mil publicações no Instagram da Victoria's Secret. Gente. Eles não publicavam. É um produto tão visual, perfeito para um Instagram da vida, mal utilizado. E aí por quê? Porque não foi feita a análise de dados da pessoa, não foi feita a análise de dados do mercado, do produto, de onde importar, de onde exportar. E, gente, exportação precisa ser feita análise de dados dessas coisas. Você precisa saber para onde é que vai chegar. Mercado B2B, você tem personas B2B, não é necessariamente porque é B2B que você não tem uma persona do seu cliente. Você tem que ter também. E a Victoria's Secret não tinha nem do B2C, quem sabe, para saber para onde importar, onde exportar. Então esse é um exemplo crítico, assim, de falta de análise. Uma coisa que eu acho legal que você tá falando, que eu acho que tangencia também tudo, Ossari, é a questão do emprego da mídia, né? Então eu acho que a mídia como ela era há 10 anos atrás mudou drasticamente para como ela é hoje. Então a gente pega desde, por exemplo, uma empresa que não sabe posicionar seu produto, uma empresa que não entende muito bem quem é seu público-alvo, então não investe na mídia correta. Pensa o que, por exemplo, a criação da Netflix ou a evolução do streaming, o que isso fez com a mídia tradicional em rede aberta. Né? Eu imagino que executivos das grandes redes, eles devem estar se desdobrando para conseguir trazer inovação e ter uma presença mais digital. Pensa que as grandes empresas que antes investiam em mídia nesses públicos, ou até em revista, por exemplo, que, né, é um mercado que está quase acabando, de fato, estão agora migrando para YouTube, gente. Para Instagram, para post patrocinado. Então você começa a ter que se preocupar um pouco com a tua empresa, com como a tua empresa se posiciona online, né, no mercado digital. São profissionais que se conectam, se conhecem e são contratados por LinkedIn. Então, são inovações que eu entendo que elas vêm muito rápido. E aí, claro, né, algumas empresas são engolidas nesse processo. Mas para quem consegue ver essa onda vindo é muito interessante. E o comércio exterior carece muito disso, né? A gente ainda vive um comércio exterior muito analógico. Ele teve que mudar na marra com a pandemia, né? Porque é muito comum as empresas tendo... O que a gente faz com esses vendedores agora que passavam o dia inteiro viajando para visitar cliente? Ou como é que ele loga no sistema da casa dele, sendo que o sistema é instalado num servidor da empresa que tá lá. Aí ele demora, 45 minutos para logar na VPN, sabe? O envio de documentos físicos, você tinha que fazer aquela entrega física de documentos e até hoje é um negócio meio absurdo no comércio exterior. A inspeção de carga. Precisa fazer isso entregando o documento no formato físico dele. É muito doido isso, com caneta azul porosa.
Ter que falar para um exportador que ele tem que assinar o documento, a caneta, é um negócio que... Nossa, explica pro cara da China que ele tem que fazer invoice em inglês e assinar com caneta azul, senão não entra no Brasil. Aí ele carimba, e aí a gente recebe com o carimbo, né? Aí a gente tem que fazer coisas que a gente não se orgulha, né? Que eu não vou falar agora. Acontece. As melhores famílias. É complicado. Eu até aproveitando, ficou na minha cabeça aqui, né, tava falando da televisão, da questão da migração da televisão. Eu não sei se eu sou extremamente radical ou não, mas todos os meus clientes, até na definição que a gente estava falando, de aonde eu vou, né, aonde eu vou me posicionar, aonde eu vou fazer minhas coisas acontecerem. E aí tem cliente meu que vem assim, tipo, separei um dinheiro aqui, teve um caso desse recente, eu vou botar 40 pau na TV. Daí eu fico tipo, tá, mas olha o seu tamanho. Quantas polegadas? 40 conto na televisão. Que piada. É muita piada de tiozão. Meu Deus do céu. E aí, porra, bicho. Aí não dá, né, Jonas? Não, vai, continua, tu consegue, vai. Não, mas aí eu falei pra ele, cara, tá, beleza, ele não é mais uma empresa tão pequena assim, mas também não é tão grande, porque a televisão ainda ela tem uma chancela interessante, mas assim, falei pra ele, cara, se tu me desse 40 mil e a gente fazer um estudo de onde tá o teu público-alvo, de quem te consome, da onde, cara, tu bomba na internet e tu faz o teu negócio crescer. E dito e feito, eu peguei metade do orçamento dele, eu peguei um Instagram com 3 mil seguidores, ele tá batendo 10 mil seguidores com 2 meses de trabalho. E isso tudo muito segmentado pra cidade. Eu tô fazendo na cidade, não saí da cidade ainda. E a gente tem cidades vizinhas aqui, potenciais consumidores dele. O nicho dele permite isso, né? Então, essa adaptação serve também não para empresas grandes, mas as empresas pequenas e médias que tem esse lance de né, preciso fazer televisão, preciso fazer alguma coisa, a galera tem galera acordando para esse negócio de quero fazer, ok, preciso inovar, preciso me posicionar, mas ainda fica nesse lance de aonde, não tá ligado muito, né? Também não acontece um pouco de vaidade, especialmente na parte do marketing. O cara quer fazer um negócio maior que o concorrente, não sei o quê, quando na verdade ele tem que criar o hábito e a recorrência. Isso acontece, né? Questão do básico. Né? Uma empresa que ela se apegou demais à teoria dela e esqueceu de fazer o produto, que é uma empresa muito grande, ela não faliu necessariamente, mas ela perdeu um mercado muito grande. É o exemplo da IBM, na meu ver. Porque a IBM, cara, nos anos 90, 1960, eles eram os únicos que tinham computador. Então, eles poderiam ser os caras que poderiam criar todos os computadores e tudo que a gente conhece hoje como computação, eles poderiam criar. Só que eles falaram que a teoria deles era que a computação era algo empresarial, era corporativo, não era algo doméstico. Então eles adaptaram todo o marketing dele, tudo que eles faziam, todo o produto, porque eles tinham uma certeza absoluta de que o marketing ele precisava ser, o computador ele precisava ser corporativo e não algo pessoal. E aí a gente sabe o que aconteceu com anos depois, todo mundo tem um computador em casa, todo mundo tem um smartphone, e eles sumiram no mercado que poderia ser basicamente totalmente deles. Isso por causa dessa questão de me aferrei muito a um valor, a um pensamento antigo, e por mais que eu tivesse um produto inovador, que eu tivesse inovação, muitas empresas têm isso, e é legal a gente comentar. Às vezes a empresa, ela tem algo inovador, só que a estrutura, os valores dela, e por isso que a gente está trazendo aqui, conversando como marketing também, ainda que tem a ver com comércio exterior, os valores e a estrutura dela, que são itens de marketing, eles eram ultrapassados. Então, se você não altera também sua empresa internamente, por mais que você tenha, poxa, mas eu tenho inovação. Cara, eu criei uma planilha de Excel excelente. Olha lá que maravilhosa a minha planilha. Aí o cara vai te atender e na hora do atendimento ele te trata super mal. Ou parece que é obrigação sua fazer tratativa com aquele cliente. Então, os valores e o processo de uma empresa, eles também influenciam muito ao teu nível de alcance. IBM não faliu, mas perdeu uma boa parcela do mercado, né? E só não faliu porque adquiriu a Lenovo, que estava olhando para o mercado B2C, para o consumidor. Então, eu acho que assim, a não inovação custa, né? Eles tiveram que adquirir uma empresa por um valor exorbitante para poder se perpetuar no mercado de hardware, né? Mas
veja, eles tinham isso dentro de casa. Eles podiam ter feito esse direcionamento, é o que a Sari falou, era um direcionamento de comunicação. Não houve um direcionamento correto na comunicação, tiveram que comprar uma empresa que tinha isso. E estão aí, né? Estão por trás da Lenovo, continuam muito bem no mercado, não com a marca deles, né, mas os acionistas continuam felizes, porém perderam uma bela oportunidade de inovar. Foi o que eu comentei no início, né, essa história do time que tá ganhando não se mexe, né, isso é uma zona de conforto, né, assim, Exato. E o mercado é competitivo, né, até onde que você pode ficar confortável nessa posição, né. Gente, e vocês conhecem um mercado mais zona de conforto do que comércio exterior? É incrível, assim, eu gosto de trazer o exemplo lá da Comexport, porque a Comexport é uma empresa que tem 47 anos. Sabe, explosão de tradição. Quando quase não tinha comércio exterior no Brasil, a Comexport já estava lá fazendo comércio exterior. E hoje, a Comexport tem um departamento de tecnologia, temos 15 desenvolvedores. A gente tá com um enfoque em sistema incrível. E isso é uma forma de você rever o seu conceito, o seu posicionamento de uma empresa tradicional. Não é porque eu tô há 47 anos no mercado que eu preciso falar do que eu venho falando há 47 anos. Não. Eu tenho que me reinventar, eu tenho que olhar de outra maneira, eu tenho que pensar em tecnologia, tenho que pensar em ferramentas. E eu acho que esse pensamento inovador é muito importante, tá em todas as camadas da empresa. Pra gente não voltar naquele exemplo que a gente falou, né? Da pessoa que propõe uma inovação e não é ouvida porque ela não tá no cargo para isso, né? A inovação tem que vir de todo mundo. Isso é muito importante. Bem marcado. Inovação todas as pontas elas precisam de inovação. Aconteceu... recentemente eu ouvi algo semelhante a acontecer dentro do meu ambiente de... Poxa, mas eu tinha uma solução, ela era muito boa, mas é que... Você sabe, eu não era a pessoa responsável por aquilo. Então, cara, se você hoje tá ouvindo o que eu, como um analista, como um auxiliar, o que eu tenho a ver com isso, gente? Tudo você pode expor. E quem tá no nível gerencial também tá ouvindo, ouça porque tem coisa boa ali. As principais inovações do mercado surgiram de pessoas que eram consideradas cargos hierarquicamente falando, as palavras difíceis, eram considerados cargos menores. O problema é que a gente tem muita guerra de ego, né, Sari? Eu falo por experiência própria, porque eu sou relativamente novo, né? Se comparado com vocês, se comparado com vocês, ele é novo, galera. Tá um negócio. Essa geração Fortnite aí. Uau, juventude. Isso aí também não, mas assim, eu falo por experiência própria. Mas eu passei por isso em várias ocasiões, mas assim, um dos meus sócios aqui na Duna, ele tem 19 anos. E assim, eu fecho os meus olhos e deixo a parte da estratégia, inclusive de marketing, com ele. Todo o estudo de mercado novo que existe para ser feito, quem faz o aprofundamento é ele. E assim, a gente está com 2 meses e meio de trabalho e a gente está com 17 clientes. E assim, todos os clientes voltam com super elogios. Inclusive, eu daqui a pouco tenho que visitar mais um cliente. E alguns falariam, é uma criança de 19 anos, sem experiência. E ele sugere um tanto de inovação para esses clientes que vocês não fazem ideia. Coisas que nem eu, que trabalho há quase 10 anos com isso, penso nisso. Mas a gente vê que tempo é um negócio muito relativo, né? Tipo, a empresa, por exemplo, a empresa da Natália, 47 anos, mas a gente vê que tem empresa que passou de 40 anos, assim, e tá parada no tempo. Às vezes a gente, como profissional, às vezes fica parado no tempo, a gente não se atualiza, né? A gente não se atualiza, fica confortável da mesma forma que o que a gente tá conversando aqui se aplica para empresas e também se aplica para pessoas, né? A gente tem que tomar muito esse cuidado, né? De pensar assim, eu já sei o que eu faço, né? Vai ser assim pra sempre. Tipo, esses tempos veio uma pessoa falar comigo que ela falou assim: tenho tantas décadas já de experiência com comércio exterior. Eu falei pra ela: olha, isso é relativo, tá? Não, porque mudou tudo bem. Muda muita coisa, assim, cara, aquela tua experiência com fazer registro de exportação e importação no papel, cara, é saudosismo, mas aquilo lá já não tem mais muita função hoje em dia se tu não continuar se atualizando, sabe? Então, e eu acho muito questionável. Ainda mais que tem uma coisa que eu não gosto do comércio exterior, que assim, às vezes eles tratam um profissional igual a indústria. Tipo, o cara vai fazer só um pedaço da operação o dia inteiro. Tu vai ficar... Sim. Eu acho isso um saco. Não, tu é o responsável por emitir BL de importação marítima que vem da Europa
para granitos. Aí o cara faz isso o dia inteiro. Esse profissional, ele não sabe fazer uma importação. Ele sabe fazer um pedaço do pedaço da importação. E isso é triste, cara. Eu acho isso totalmente contra a inovação, tipo... Ok, tem que dar, às vezes, uma segmentada em prol de atender mais processo, só que, caralho, tu faz demais isso? Ô, Jonas. Não tem como você manter motivado o cara fazendo isso o dia inteiro, sabe? Mas como inovar no trabalho se o nosso ambiente de estudo ele é extremamente antigo, conservador e sei lá que palavras mais eu posso usar, antiquado? Cara, agora, recentemente, o Google lançou cursos de 6 meses e vai começar a concorrer com faculdade. Meu sogro é um dos diretores aqui da universidade, da maior universidade que a gente tem, uma das maiores de Santa Catarina, da América Latina, sabe? E, assim, eles estão lutando contra a maré, cara, né? Eu sempre falo, eu tô aqui com 6 funcionários e volta e meia eles vêm perguntar coisas do tipo, tal curso, tal pós-graduação. Eu falo, cara, falou em marketing, tem mais de 1 ano e meio, 2 anos de duração, cara, pelo amor de Deus, foge. Eu achei uma faculdade de marketing EAD de 3 anos e meio. Eu falei, cara, daqui 3 anos e meio, eu nem sei se o que eu sei de marketing vai estar valendo ainda. Se a gente estava contando com algum patrocínio de universidades, agora já era, ok? Não, mas eu concordo. Eu tenho essa opinião muito forte. Tem muita gente que vem e fala algumas coisas nesse sentido, mas é triste querer falar, né? A gente busca falar do mercado de trabalho, como inovar, mas o nosso campo da educação, ele é extremamente antiquado e ele acaba nos levando a isso, né? Hoje mais cedo a Sari estava falando da agente de carga, não sei o que, isso, aquilo. A faculdade nem ensina ser agente de carga, né? Essa ramo do comércio exterior, que dirá preparar alguém para entrar nesse mercado extremamente tradicional, né, que é o comércio exterior, com pensamentos de inovação. E aí junta toda essa coisa, esse ensino com ego, com eu tô mais tempo na empresa, eu tenho mais experiência, eu isso, eu aquilo. Cara, a gente vive o que a gente vive. O comércio exterior no ramo da tecnologia e marketing é um deserto, né? Excelentes oportunidades, claro, né? Tá aí, né? Fica a dica, mas também uma escassez gigantesca. É engraçado pensar essa questão de escassez quando a gente tira da nossa mão atividades que não são necessariamente produtivas, elas são repetitivas, elas são inúteis ao teu dia a dia, elas te formam, como o Jonas falou, uma máquina. Quando você tira isso, você tem um tempo, porque tempo é um negócio que não volta. Quer inovar, utiliza o teu tempo com sabedoria. Você tem um tempo para se aprofundar em certas coisas que o mercado diz que você não precisa se aprofundar. Então, quando você fala assim, que eu conheço poucas vezes, mas eu posso até compartilhar como experiência por ter visto isso acontecendo muito próximo a mim, eu sou da área de comércio exterior de X área. Eu trabalho com X área. Eu saí do mercado de trabalho. Eu preciso voltar. A cada segundo que tu tá fora do mercado de trabalho, fica um pouco mais difícil de você voltar, porque tá tudo em constante mudança. Então, como que eu vou saber tudo que tá acontecendo e mudando sem necessariamente estar ativo no mercado de trabalho de comércio exterior? E se eu quisesse fazer algo de outro setor? Cara, não pode, você já começou aqui. Você tem experiência aqui, eu preciso de gente com experiência X. E é muito difícil você migrar de setor dentro do comércio exterior, porque você ficou muito tempo dentro daquela mesma caixa, daquela mesma caixinha. A inovação e essa transformação que está vindo para o mercado de comércio exterior hoje, ela é para quebrar esse paradigma de você precisa buscar informação, conteúdo, você tem que buscar conteúdo, se informar, se atualizar, constante atualização. A gente trouxe aí o exemplo da Victoria's Secret por causa disso também, porque é uma questão de atualização, não era nem uma questão de tecnologia, era de se tornar atual. Atualizar-se, estar constantemente atualizado e atualizar o gestor também, de olha, pessoal de comércio exterior, você pode formar uma pessoa em determinada atividade burocrática, mas o capital humano, aquela capacidade de inovar e trazer coisas novas, de se informar dentro daquele setor, isso não tem preço. É isso que você tem que contratar, não uma atividade industrial. Para isso você contrata um robô. Então, trazer essa questão mais ligada à inovação é você contratar pessoas, buscar por pessoas, e as pessoas buscarem informação e atualização e terem oportunidade para usar aquilo que elas estão buscando, tem estudado. Eu posso aplicar aquilo que eu tenho estudado, eu tenho espaço para isso. Não é porque era uma rotina estimular a inovação, né?
Exatamente. Sim, e eu acho que uma coisa que é bacana reforçar é que a inovação ela não precisa vir necessariamente de uma ideia que a gente teve. O observar o ambiente é muito importante e a gente acaba capturando ideias que vêm do ambiente. E aí, eu queria trazer um exemplo de inovação de aduaneira, uma inovação aduaneira, que é o programa de OEA, que nasceu, não sei se todo mundo sabe dessa história, mas é um ótimo case de inovação no comércio exterior, que ele nasceu na Suécia, na aduana sueca, com um cara chamado Lars Carlson, que ele hoje tem uma consultoria e está implementando o EA nas aduanas do mundo, que é a KGH. Mas basicamente ele olhou para aquele cenário onde a Receita Federal tem um interesse e um dever de inspecionar cargas e fazer gestão de risco. O setor privado tem a vontade de ter as suas cargas desembaraçadas com rapidez. A Receita Federal, ela investe recursos quando ela faz inspeção de carga. E a gestão de risco era algo muito difícil de ser executado. Então, por que não fazer um programa voluntário, de adesão voluntária, com base em confiança, em confiabilidade, em compliance? Então, veja, eu, empresa do setor privado, forneço uma série de dados para a Receita Federal, para a aduana do país, né, que refletem boas práticas, que refletem gestão de risco operacional, que refletem que eu, que sou uma empresa que tem um volume X, represento um baixo risco para aquela aduana, porque eu tenho processos tão rigorosos e tão robustos que ela não precisa gastar o tempo dela me inspecionando. Ela pode tratar a exceção. E veja, isso veio de uma pessoa. O cara que teve essa ideia, propôs essa ideia, fez um modelo piloto, deu certo, e ele agora está exportando esse modelo para o mundo. E hoje o OEA, ele é um pacto sancionado pela OMA. Então, é muito interessante a gente ver como que a inovação, ou o pensamento inovador, ele pode, inclusive, ser adaptado na coisa mais tradicional que existe, que é a proteção de fronteiras. Então, eu quis trazer esse exemplo que eu acho que é genial e, apesar disso, as empresas do Brasil estão falando bastante disso hoje em dia. Isso já está acontecendo há uns 6, 7 anos aí no bastidor, né? Agora o Brasil, acho que tem aí uns 4 anos, 5 anos, que o Brasil aderiu ao programa de OEA. A gente tem feito evoluções nesse sentido. Se eu não me engano, foi em 2014 que a gente lançou o OEA Segurança, que é o da exportação. Mas eu acho que é um belo exemplo de como inovar em ambientes que são absolutamente áridos, como, por exemplo, uma aduana. Muito bem. Encerramento diferente hoje. Jonas passou a bola pra mim, olha que legal. Mas se você gostou desse episódio, você gostou de tudo que a gente conversou, teve insights, ideias sobre inovação, curte a gente nas nossas redes sociais, acompanha para ter insights de novidades, a gente também posta lá no Instagram, Facebook, LinkedIn e principalmente lá no grupo do Telegram. Lá é um lugar legal para opinar, para conversar, e a gente tá sempre absorvendo conteúdo lá. Encontra a gente que a gente vai estar à disposição. E, pessoal, valeu, muito obrigada. Acho que o pessoal notou no final que esse teve 2 hosts e foi muito legal. Estarem aqui, mas valeu, pessoal. Tchau, tchau. Adorei terceirizar essa saída. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Esse podcast foi um oferecimento das empresas TTL Brasil, Você Global e Taglog Armazéns Gerais, movimentando o seu mundo.